Bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e reflexão através das páginas sagradas da Bíblia. Hoje, mergulharemos na fascinante vida de um personagem fundamental do cristianismo primitivo, e Filipe. Conhecido por sua dedicação à propagação do Evangelho e sua conexão vital entre Jerusalém e as regiões circundantes, Filipe desempenhou um papel singular na expansão da mensagem de Cristo. Neste vídeo, exploraremos os relatos bíblicos e algumas tradições antigas que nos oferecem insights sobre esse homem de fé. Prepare-se para embarcar nesta jornada espiritual enquanto mergulhamos na vida e no legado de Filipe, o apóstolo e o evangelista. Quem foi Filipe na Bíblia? Para explorar o tema sobre a identidade de Filipe na Bíblia, é importante notar que o Novo Testamento faz menção a 4 indivíduos distintos com esse nome. 2 deles estão ligados à dinastia de Herodes, o Grande, enquanto os outros 2 estão diretamente associados à igreja primitiva, sendo um deles o apóstolo Filipe e o outro Filipe, o evangelista. Neste texto, vamos examinar a história de todos os 4 personagens bíblicos com esse nome. Em relação à origem do nome, Filipe tem significado de amante de cavalos, originado do grego Filipos. Os descendentes de Herodes chamados Filipe. Iniciando com os descendentes de Herodes, o primeiro Filipe era filho de Herodes, o Grande, e de Miriamne, filha de Simão, o sumo sacerdote. Conforme relatado por Flávio Joséfo, por um tempo, este Filipe foi considerado o próximo na linha de sucessão de Antipater, embora nunca tenha de fato ascendido ao trono, vivendo, em vez disso, como um cidadão comum em Roma. Alguns historiadores, incluindo Joséfo, também o referem como Herodes. Essa nomenclatura é plausível, considerando que muitos membros dessa família tinham esse nome, tornando praticamente obrigatório um nome adicional, no caso, Filipe. Ele foi casado com Herodias, que eventualmente o abandonou para se casar com Herodes Antipas, seu meio-irmão. A confusão entre Filipe apóstolo e Filipe evangelista. É interessante notar que muitos cristãos desconhecem a distinção entre Filipe apóstolo e Filipe evangelista, frequentemente mesclando as histórias desses 2 indivíduos em uma única narrativa. Essa confusão não é nova e remonta aos tempos dos pais da Igreja, onde relatos indicam essa mistura. Eusébio e Clemente de Alexandria são 2 dos que parecem ter confundido os 2 Filipes. No entanto, é claro que Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, fez questão de fazer essa distinção corretamente. Um exemplo notável disso está no capítulo 8 do livro de Atos. Após a morte de Estevão, Lucas relata que ocorreu uma grande perseguição contra os cristãos de Jerusalém. No versículo 1, ele descreve que a todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, a Atos 8h01. No versículo 4, somos informados de que aqueles que foram dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem, a Atos 8h04. Em seguida, no versículo seguinte, é mencionado que Filipe estava indo para uma cidade de Samaria, Atos 8h05. Perceba a clara distinção que Lucas faz ao afirmar que, exceto os apóstolos, todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Nessa dispersão estava Filipe, mencionado no versículo 5, que obviamente não é o Filipe apóstolo, já que estes permaneceram em Jerusalém. A seguir, vamos apresentar as biografias do apóstolo Filipe e do evangelista Filipe, o que ajudará a esclarecer ainda mais essa questão. O apóstolo Filipe. Filipe, o apóstolo, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele foi chamado pelo Mestre no dia seguinte ao chamado de André e Simão, e também desempenhou um papel crucial na chamada de Natanael para seguir o Senhor. Em João 1,43, confirma este chamado de Filipe. O texto diz: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe,
disse-lhe: e siga-me. Nascido em Batsaida da Galileia, Filipe era natural da mesma cidade que André e Simão. Batsaida era uma vila de pescadores localizada na margem ocidental do lago. Ele é mencionado nos 3 primeiros evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, sempre ocupando a 5ª posição nas listas que registram os apóstolos em Mateus 10:3, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Embora os relatos sobre Filipe sejam escassos no Novo Testamento, ele ganha destaque no Evangelho de João. Em João 6,5, quando Jesus perguntou a Filipe onde poderiam conseguir pão para alimentar a multidão, sua resposta direta mostrou seu pragmatismo. Mais tarde, vemos Filipe sendo procurado por alguns gregos que desejavam ver Jesus. Alguns comentaristas sugerem que esses gregos se aproximaram de Filipe devido ao seu nome grego, Filipos. Ainda no Evangelho de João, Filipe pediu a Jesus para mostrar o Pai. Após essas breves referências, pouco mais se sabe sobre Filipe. A frequente confusão com Filipe, o evangelista, dificulta ainda mais os registros sobre ele. É possível que, assim como Filipe, o evangelista, ele também tenha tido filhas, o que aumenta a confusão. Algumas tradições cristãs sugerem que o apóstolo Filipe evangelizou tanto na Palestina quanto na Grécia, mas concentrou grande parte de seu ministério na Ásia Menor, especificamente em Hierápolis, uma cidade conhecida por suas fontes termais, na região da Frígia, atual Turquia. Segundo essas tradições, Filipe teria enfrentado um martírio terrível nessa cidade, possivelmente sendo crucificado e apedrejado, e posteriormente sepultado lá. Alguns estudiosos sugerem que essa possibilidade poderia explicar por que o apóstolo Paulo não escreveu nenhuma carta à numerosa igreja de Hierápolis, que era vizinha das igrejas de Colossos e Laodiceia, às quais Paulo enviou suas epístolas. A presença de um líder apostólico, como Filipe, na igreja de Hierápolis talvez tenha tornando desnecessário que Paulo enviasse uma carta específica para essa comunidade. Além disso, existem tradições que sugerem que Filipe também pode ter evangelizado na Gália, a região que hoje corresponde à França. No entanto, não há confirmação definitiva sobre esse ponto, e é possível que haja confusão entre Galácia e Gália, bem como incerteza sobre se o Filipe mencionado nessas tradições é o apóstolo ou o evangelista. Filipe, o evangelista. Filipe, conhecido como o evangelista, foi um dos 7 homens selecionados como diáconos na igreja de Jerusalém. Após a perseguição liderada por Saulo de Tarso, que se intensificou após o martírio de Estevão, Filipe foi um dos cristãos que fugiram de Jerusalém, dispersando-se para as regiões da Judéia e Samaria. Em Samaria, ele se destacou na obra de evangelização. Durante sua pregação do Evangelho, testemunhou-se muitos milagres e a expulsão de demônios. Isso trouxe grande alegria à cidade, e muitas pessoas foram batizadas. As notícias do trabalho evangelístico de Filipe chegaram aos apóstolos em Jerusalém, levando Pedro e João a serem enviados para lá. Posteriormente, Filipe, obedecendo à ordem de um anjo do Senhor, dirigiu-se para o sul, seguindo a estrada de Jerusalém a Gaza. Lá, encontrou um eunuco etíope, a quem instruiu sobre a fé em Jesus, explicando-lhe o Evangelho de Cristo a partir de uma passagem do livro do profeta Isaías. Após o batismo do eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, de forma que o eunuco não o viu mais. Filipe foi então levado pelo Espírito até Azoto, pregando o Evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Acredita-se que Filipe, por ser um judeu helenista, ou seja, fluente em grego, desempenhou um papel crucial na ligação entre a Igreja de Jerusalém e as regiões vizinhas. É muito provável que ele tenha estabelecido residência em Cesareia, onde mais tarde hospedou até mesmo o apóstolo Paulo e Lucas. Filipe ficou conhecido como o evangelista,
possivelmente para distingui-lo do apóstolo Filipe. Embora Lucas tenha tomado precauções para evitar confusões entre os dois, como mencionamos anteriormente, essa confusão acabou ocorrendo. Filipe era pai de 4 filhas virgens que profetizavam. Nos poucos relatos sobre ele, é evidente o quanto Filipe trabalhou incansavelmente na pregação do Evangelho, desempenhando um papel extremamente ativo na igreja primitiva. Assim como os outros diáconos, ele é descrito na Bíblia como um homem de boa reputação, sábio e cheio do Espírito Santo. Algumas tradições cristãs sugerem que Filipe também pode ter residido em Trales, no sudoeste da Turquia, e se tornado bispo da igreja naquela região. À medida que encerramos nossa exploração da vida e do legado de Filipe na Bíblia, espero que tenham encontrado inspiração e conhecimento para a sua jornada espiritual. Que as lições aprendidas com a vida deste homem de fé continuem a nos guiar em nossa própria busca pela verdade e pelo serviço ao próximo. Obrigado por se juntarem a nós nesta exploração, e que as bênçãos da sabedoria divina estejam sempre conosco. Até a próxima!